Como disse o filósofo Arthur Schopenhauer, o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Foi com esse espírito que eu iniciei a minha vida na filosofia. Tentar pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. E de tal maneira, antes de eu decidir o que exatamente eu ia estudar no mestrado e doutorado, eu dediquei um bom tempo a refletir sobre qual seria o aspecto mais ignorado da nossa experiência. Qual seria a coisa que está presente em nossas vidas, mas que a gente sistematicamente deixa de lado, releva, ignora. Pois talvez eu pudesse encontrar ali respostas que eu não tinha encontrado em outros lugares, justamente por ser uma coisa que pouco se dá atenção e que, por consequência, foi pouco explorada. Como eu já falei aqui no canal, o meu modo de entender a filosofia é tentar compreender o que as coisas são, é claro, isso no limite da cognição humana, para depois de entender melhor o que o mundo é, eu poder decidir o que eu deveria fazer na minha breve existência. Em outras palavras, a ontologia seria um pré-requisito à ética. Pois é só depois de você entender minimamente como o universo funciona que você consegue se posicionar nele de uma maneira mais ressonante. Levando esse pré-requisito em consideração, a minha grande questão filosófica sempre foi o que são as coisas. Ou seja, do que o mundo é feito. E bem, como você sabe, isso parece se resumir à questão de o que é a energia. Uma vez que tudo é composto por formas de energia. Mas o problema é que, conceitualmente, isto é, por meio da linguagem verbal, você nunca consegue entender uma coisa diretamente, mas sempre em oposição à outra. Por exemplo, luz é o contrário de sombra. Azul é diferente de vermelho. Você não consegue entender esses termos neles mesmos, pois não tem nada neles que transmita a experiência do azul ou da sombra. Sabe, aquela história de como seria difícil tentar explicar para um cego de nascença qual seria a experiência da azulidão? Isso nos leva à constatação de que, conceitualmente, a melhor forma de entender um significado é entender tudo o que aquilo não significa. Ou seja, a melhor forma de entender o que algo é entender tudo o que aquilo não é. E foi daí que me surgiu um insight. Talvez a melhor maneira de eu entender o que são as coisas físicas, talvez fosse tentar entender tudo o que as coisas físicas não são. E foi daí que eu encontrei o aspecto mais ignorado da nossa experiência. O aspecto que eu estava procurando. O espaço vazio. Sim, o espaço vazio. O espaço vazio é aquilo de mais comum em quantidade na nossa experiência, mas especificadamente na nossa experiência do mundo externo. Mas ao mesmo tempo é aquilo de mais ignorado. Quer dizer, embora o espaço vazio seja para nós análogo a o que a água é para os peixes, é provável que os peixes vivam suas vidas inteiras sem se dar conta da água. O ponto aqui é que o espaço vazio nos ajuda a compreender melhor a realidade de uma maneira incrível. E é isso que a gente vai fazer aqui no episódio de hoje. Nós podemos simplificar o universo e entender que só existem duas entidades principais: as coisas e o espaço vazio. Essa é uma verdade a priori, ou seja, uma verdade que não depende da experiência para ser confirmada. Olha que bacana! Encontrar verdades a priori é muito bacana na filosofia, pois uma vez que elas não dependem da experiência, são um tipo de verdade que pode ser universalmente generalizada. Pelo contrário, quando se trata de verdades a posteriori, como muitas das científicas, por exemplo, você precisa verificá-las experimentalmente. Mas a distinção entre espaço vazio e coisas é uma verdade a priori, pois essa dicotomia é onipresente em todo o universo. E isso talvez te permita a constatação, ou pelo menos desconfiar, que verdades a priori têm mais a ver com a forma como nós percebemos o mundo do que com o próprio mundo. Por exemplo, as leis fundamentais da física são um tipo de verdade científica, porém que a priori, pois não importa para que lugar do universo nós olhemos, a gente vai encontrar lá a gravidade, por exemplo. Porém, se pergunte,
será que as leis da física são provadas e recomprovadas em todo o universo porque estão presentes em todos os lugares do universo? Ou será que seria porque nós, humanos, não conseguimos experimentar o universo de outra maneira senão a mesma, independentemente do lugar que irmos ou olharmos? Mais à frente aqui no episódio, a gente vai explorar bem a fundo essa questão. Por enquanto, voltemos à questão do espaço vazio, pois se já era estranho e difícil tentar compreender o que são as coisas, mais ainda é tentar entender o que é o espaço vazio. O espaço vazio parece ser uma espécie de pré-requisito à existência, uma vez que você consegue conjecturar, conceber a possibilidade da existência de uma porção de espaço sem nenhuma coisa existindo lá, mas não consegue imaginar uma coisa que não esteja ocupando algum espaço sequer, nem que seja minimamente o espaço correspondente às dimensões dessa própria coisa. Ou seja, para que uma coisa possa existir, parece que antes precisa existir uma porção de espaço onde essa coisa possa existir. E nesse sentido, que o vazio parece ser um pré-requisito à existência. Vou te pedir uma coisa. Eu gostaria que você fizesse um exercício mental antes da gente prosseguir. Isso vai te permitir sentir o que eu estou querendo dizer. Pausa o vídeo por alguns instantes e tenta imaginar o que é uma porção de espaço vazio existindo sozinha. Nota o quão enigmático é isso que a gente chama de espaço vazio. Ele é algo que existe, mas parece não ser absolutamente nada. Indaga como algo pode existir e a sua única propriedade será de estar ali sem fazer absolutamente nada. Será o vazio o próprio nada? E se sim, como esse nada passou a existir? Quer dizer, se já era difícil tentar imaginar como as coisas surgiram, tenta agora imaginar como teria sido possível o espaço vazio surgir. Afinal, uma vez que ele pode ser entendido como um pré-requisito à existência das coisas, tenta imaginar como poderia ter sido o surgimento da primeira porção de espaço vazio. Isso é extremamente difícil, pois é como você tentar imaginar como o nada poderia ter surgido do próprio nada. Capítulo 2. Teoria Quântica de Campos. Foi assim que eu iniciei a minha vida acadêmica alguns anos atrás. O espaço vazio foi o assunto central da minha pesquisa em filosofia. Uma coisa engraçada é que, se alguém ouvisse falar sobre com o que eu trabalho, poderia muito bem pensar o seguinte: olha, não bastou o cara querer estudar filosofia, que por definição é o mais inútil dos assuntos. Mas, se já não fosse o bastante, dentro da filosofia, ele buscou estudar aquilo de mais inútil em todos os aspectos, o espaço vazio. No entanto, aqui é interessante lembrar que, na esteira aristotélica, quanto mais inútil um assunto, tanto mais importante ele é. Por exemplo, a questão de por que a existência existe é uma das mais importantes, provavelmente, mas completamente inerte em termos de utilidade. E isso parece ser fruto da nossa biologia. A nossa cognição foi moldada ao longo de bilhões de anos de evolução a fim de nos oferecer uma percepção mais apurada daquilo que é útil em termos de sobrevivência. Em outras palavras, se pergunte, qual seria a vantagem para um animal que teve que lutar pela própria vida em meio a um ambiente extremamente selvagem de perceber aspectos da realidade que são importantes em termos do que ela realmente é? Quer dizer, é claro que a manipulação da realidade certamente é mais eficaz em termos de vantagens evolutivas do que a compreensão da realidade. Então, talvez você possa manter isso em mente enquanto olha ao seu redor agora mesmo, entendendo que aquilo que você consegue ver, ouvir e sentir seria apenas aquilo que, de alguma maneira, poderia ser vantajoso para você em termos de sobrevivência. Seriam apenas essas configurações energéticas que você consegue captar perceptivamente. Bom,
Mas isso implica que, por outro lado, necessariamente há coisas que você não consegue perceber. Ou melhor dizendo, é certo dizer que a nossa capacidade perceptiva é limitada. É certo que os nossos órgãos sensoriais não são capazes de captar tudo o que há. Isso implica que existe uma face da natureza que nós não sabemos que existe, mas que nem por isso deixa de existir. E onde estaria essa outra face? Bem, ela é o que nós chamamos de espaço vazio. Conforme eu vou te mostrar nesse episódio, o espaço vazio é a face oculta da natureza. É onde ela esconde os seus mistérios. Mas antes, vamos com calma. Um primeiro cuidado aqui é não confundir espaço vazio com o ar da atmosfera. A atmosfera é composta por gases, como moléculas de oxigênio, nitrogênio, que, portanto, são coisas. Mas o espaço vazio é aquilo diferente das coisas. O espaço vazio é como se fosse o recipiente onde essas moléculas de ar existem. Em outras palavras, embora o ar da atmosfera seja invisível aos olhos, ele ainda é uma coisa que é composta por átomos formando moléculas de gás. Então, pensa aqui que quando a gente fala no espaço vazio, estamos nos referindo sobre o recipiente onde esse ar existe, o espaço por onde as moléculas de gás circulam. Além do mais, os gases da atmosfera, embora invisíveis aos olhos, interagem com os nossos órgãos da percepção. Afinal, nós respiramos oxigênio. E você também é capaz de sentir o vento na sua pele. Nesse ponto, é importante lembrar que quando nós falamos em percepção, estamos falando em tudo aquilo que interage ou não com o seu corpo de alguma maneira. Seria por isso que o espaço vazio é não apenas invisível, mas nós podemos atravessar por ele, uma vez que a nossa pele, que é o nosso maior órgão sensorial, não interage com o espaço vazio. E aqui está a grande sacada. A melhor maneira de nós entendermos o que é essa entidade estranha e enigmática que é o espaço vazio é entender que vazio é tudo aquilo que escapa à nossa capacidade perceptiva. Ou seja, assim nós concluímos que o espaço vazio não é vazio em absoluto, mas em relação à nossa percepção. E com um pouco mais de raciocínio, você também vai constatar que isso permite a gente entender que o espaço vazio não é o recipiente do mundo. Ele apenas parece assim para nós. Como você sabe, 95% de todo o universo observável é constituído por espaço vazio e somente 5% por matéria. Quando nós observamos o universo, é isso que nos passa a impressão precipitada de que é como se o espaço fosse o receptáculo onde as coisas existiriam dentro. Mas, na verdade, esses 5% de coisas apenas revelam o quão limitado é a nossa percepção. E veja, tudo isso que foi dito até aqui é embasado nas descobertas da física contemporânea. Pesquisas recentes comprovaram que o espaço vazio não é realmente vazio, mas totalmente preenchido por oscilações energéticas em nível microscópico, no chamado vácuo quântico. Como disse o renomado físico Sean Carroll, abro aspas, em cada centímetro cúbico de espaço, no frio desolado entre as galáxias, ou no centro do Sol, ou até bem na frente do seu rosto, existe uma certa quantidade de energia, além daquela que vem das partículas e fótons e outras coisas que estão realmente localizadas naquela pequena porção de espaço. Esta é chamada de energia do vácuo, porque está presente mesmo no vácuo, ou seja, em um espaço perfeitamente vazio. Uma quantidade de energia inerente ao próprio tecido espaço-temporal. Você não pode senti-lo, você não pode vê-lo, você não pode fazer nada com ele, mas ele está lá. Isso significa que agora mesmo, logo à sua frente e em todo o seu entorno, há níveis de energia em trânsito que, no entanto, são baixos demais para a sua capacidade perceptiva conseguir captar. É isso o que sugere a teoria quântica de campos. O que nós chamamos de espaço vazio
é o que a física chama de campo. E o que nós chamamos de partículas é o que a física chama de uma excitação energética dos campos. Por exemplo, o fóton seria um acúmulo energético do campo eletromagnético. É como se você quiser imaginar aí, é como se uma pequena porção do campo se dobrasse sobre si mesma. Essa dobra gera um acúmulo de energia, trazendo do espaço vazio uma partícula à existência. Em outras palavras, a teoria quântica de campos demonstra que a realidade física consiste de padrões de excitações dos campos quânticos. Então veja, toda teoria da natureza sempre se baseia em pelo menos um primitivo ontológico, que seria aquilo de mais fundamental. Afinal, a fim de não cairmos em uma recursão infinita, nós não podemos continuar explicando uma coisa em termos de outra coisa para sempre. É necessário um primitivo ontológico. Assim, de acordo com essa teoria, os campos são o primitivo ontológico. E, de tal maneira, tudo sobre o mundo físico deve ser redutível às excitações do campo quântico. Aqui eu separei outra citação de ninguém menos que o Einstein, no prefácio do livro Conceitos de Espaço, do Max Jammer. Diz ele, abro aspas, a vitória sobre a noção de espaço absoluto só se tornou possível porque o conceito de objeto material foi paulatinamente substituído, como conceito fundamental da física, pelo conceito de campo. Com isso, se desenvolveu a concepção de que a totalidade da realidade física pudesse então ser representada como um campo. Assim, não há espaço vazio imutável, pois não há espaço sem campo. Fecha aspas. Quer dizer, análogo àquela antiga noção de éter, os campos permeiam todo o universo. Envolvem todas as coisas, infiltram-se em todos os lugares e, como característica inalienável do espaço, redefinem a concepção que temos de espaço vazio. Então, é como se nós estivéssemos imersos em um grande oceano energético, onde algumas quantidades energéticas são capturadas pelos seus órgãos sensoriais e outras são filtradas para fora. As que são capturadas são as que você chama de coisa. Já as que não, são as que você chama de espaço vazio. A grande sacada aqui é não esquecer que o nosso conhecimento do mundo não começa com a matéria, mas com as percepções. Então nota que o que nós chamamos de mundo físico é, em última análise, aquilo que pode ser percebido. E nesse sentido, uma vez que a energia do espaço vazio não pode ser capturada, nós poderíamos considerá-la literalmente como metafísica. Em outras palavras, já que aquilo que se torna físico é aquilo percebido, aquilo não percebido poderíamos então considerar, nesse sentido, como metafísico. Lembra, né, que o prefixo meta significa além. Metafísico, além do físico. O espaço vazio é aquilo que está além do físico na medida em que fica aquém da capacidade perceptiva. Portanto, essa face oculta da natureza é metafísica, mas uma metafísica imanente ao universo, pois é meta em relação ao ser humano e não ao universo. No vídeo anterior, que está aparecendo agora no canto superior da sua tela, eu explico como as coisas se tornam físicas apenas em nossa percepção. É uma boa complementação deste vídeo e vice-versa. Conforme eu disse antes, você deve imaginar o universo não como um recipiente onde as coisas existem dentro, mas como um grande oceano energético, um oceano de interior agitado, repleto de oscilações energéticas, pois tanto as coisas quanto o espaço vazio são constituídos pela mesma água deste oceano, ou seja, por energia em atividade. O que acontece é que, dado essa constante atividade energética, por certas vezes, 5% das vezes, essa energia se choca com ela própria, onde então essa energia se acumula em uma região específica, se aglutinando e se atraindo com ela mesma, causando uma vibração, vibrando consigo mesma. E se essa quantidade energética for o suficiente,
seus órgãos da percepção são capazes então de captar. E daí em diante, você passa a dizer: aquilo existe. Lembre que o termo quântico da mecânica quântica se deve justamente a isso. Os quantum seriam as menores quantidades de energia existentes. Foi essa a grande descoberta do Planck e do Einstein lá no início do século passado. Quando se trata das menores partes do mundo, elas se manifestam em pacotes de energia, como eles costumavam dizer, em energias quantizadas. Portanto, considerando isso, a gente pode pensar aqui na seguinte distinção: a energia quantizada diz respeito às coisas físicas e a energia não quantizada diz respeito ao espaço vazio, ok? O ponto importante aqui é que a sua percepção só é capaz de captar a energia quantizada. É claro que você não consegue enxergar a olhos nus um quantum de energia em isolado, como um elétron, por exemplo. Você só consegue enxergar a olhos nus a soma de inúmeras partículas quânticas quando elas formam algo macroscópico. Mas não perca de vista que percepção se estende a toda a extensão da sua pele e que todos os seus órgãos sensoriais, seja por dentro, seja por fora, são constituídos por algum tipo de tecido, por algum tipo de pele. Assim, embora dificilmente você perceberá o raio de luz de um único fóton, que seria um quantum em isolado, independentemente disso, ele é uma quantidade de energia que sua percepção é capaz de captar, ou seja, é uma quantidade de energia que vai interagir com o seu corpo. As energias quantizadas são captadas por sua percepção, quer você note isso conscientemente ou não. E talvez captar não seja o termo mais adequado, mas interagir, pois, como eu disse, se trata de uma quantidade energética que vibra com mais dela mesma. Assim, tem mais a ver com quantidades de energia cujas frequências ressoam com os seus órgãos da percepção, pois seus órgãos da percepção não exatamente absorvem os dados sensoriais, mas são estimulados por eles. Disso, você deve entender que as partículas elementares, como os elétrons, prótons, nêutrons e por aí vai, não seriam propriamente as menores partes do mundo, como se costuma entender, mas até onde podemos dizer, são apenas as menores quantidades energéticas com as quais o seu corpo consegue interagir. E se você estender esse raciocínio, você vai concluir que existência e percepção são termos intercambiáveis. Ou seja, que o que nós dizemos existir é aquilo que de alguma maneira nós conseguimos perceber. E isso se estende aos instrumentos tecnológicos de observação. Pois veja, os instrumentos tecnológicos de observação são feitos de matéria, de energia quantizada. Então, isso significa que a possibilidade de ressonância entre as frequências do material que constitui o próprio aparelho de medição e as frequências ditas como captadas. Ou melhor dizendo, seria essa própria ressonância que permite a captação. Você pode imaginar, metaforicamente, ou talvez nem tanto, o universo inteiro como uma grande sinfonia, onde as menores partes são as menores vibrações energéticas cujas frequências são ressonantes a você. Outro aspecto bastante interessante é que, quando essa frequência para de vibrar em uma altura quantizada, é como se ela deixasse de existir para nós. Em uma palavra, o tempo de vibração em nível quantizado corresponde ao tempo de existência de uma coisa. Mas como você já entendeu, quando uma quantidade de energia acumulada para de vibrar em alguma altura quantizada, em uma quantidade quantizada, melhor dizendo, ela deixa de ser coisa física. Não verdadeiramente deixa de existir. Ela se torna algo metafísico em relação à nossa percepção. Portanto, a gente pode entender que é uma metafísica aparente. Em outras palavras, parece que ela deixa de existir, mas na verdade, o que aconteceu, mais propriamente, foi apenas que a sua energia se pulverizou de volta para o espaço vazio. No livro A Realidade Não É o que Parece, o físico Carlo Rovelli nos ajuda a entender
tudo isso que estamos aprendendo aqui hoje. Eu vou ler agora alguns trechos do livro dele. E se você quiser as referências dessas citações, caso você queira ler as obras completas, é só me pedir aí nos comentários que eu posso te passar, tá bom? Então, antes de eu começar a ler, mantenha em mente que a gente estava falando sobre o fato de que as coisas são como que vibrações energéticas que vibram durante algum tempo, e quando essa vibração vai se acabando, é como se a energia se pulverizasse de volta pro espaço vazio. O Carlo Rovelli diz o seguinte: abro aspas. Uma coisa é um processo monótono que se repete igual a si mesmo por algum tempo. Uma pedra é um vibrar de quanta que mantém sua estrutura por algum tempo. Tal como uma onda marinha mantém uma identidade antes de se dissolver novamente para o mar. Mas o que é uma onda que caminha sobre a água sem transportar consigo nada além do que a própria história? Uma onda não é um objeto, no sentido de que não é formada por matéria que perdura. E também os átomos do nosso corpo fluem para fora de nós. Nós, como as ondas e como todos os objetos, somos um fluxo de eventos. Somos processos que por um breve tempo são monótonos. Fecha aspas. Mais à frente no livro, ele continua dizendo o seguinte. Vou citar mais uma partezinha. Abro aspas. De fato, se observarmos bem, até as coisas que mais parecem coisas, no fundo, não passam de longas vibrações. Tendo em vista o que nós aprendemos com a química e com a física, a pedra mais sólida é, na verdade, uma complexa vibração de campos quânticos. Uma interação momentânea de forças. Um processo que por um breve instante consegue se manter em certo equilíbrio, semelhante a si mesmo, antes de se desagregar outra vez em poeira. Uma porção do mundo que depende mais das estruturas perceptivas do nosso corpo que do próprio objeto. Capítulo 3. Os pixels da experiência. Esse processo de pulverização e concretização energética é algo que acontece em via de mão dupla. Ou seja, os campos que constituem o universo possuem uma atividade constante, onde a energia do espaço vazio se concretiza em coisa física, em energia quantizada, e a energia das coisas, quando começa a perder a vibração consigo mesma, se dispersa pelo ambiente de volta para o espaço vazio, de volta àquilo que escapa à nossa percepção. Portanto, tanto o espaço vazio pode se tornar coisa, como as coisas se tornarem espaço vazio. E isso é condizente com aquele princípio da conservação da energia total. Só que tem um segundo ponto aqui. Aquilo que não escapa à nossa percepção é captado pelos nossos órgãos sensoriais. E se é captado, é posteriormente processado pelo cérebro. O resultado desse processamento é propriamente o que você chama de conhecimento. Ou seja, o que você pode conhecer são apenas as coisas físicas. O resultado desse processamento cerebral é o que o Schopenhauer chamou de representação. Representação, em termos schopenhauerianos, é a energia do mundo objetificada pelo nosso cérebro. O resultado dessa objetificação é o nosso conhecimento. Ou seja, conhecimento é tudo aquilo que é objeto para um sujeito. Mais adiante, eu vou voltar a esse ponto, pois a minha pesquisa no mestrado foi a metafísica da natureza de Schopenhauer à luz do espaço vazio da teoria quântica de campos. Caso te interesse, eu deixei o link da pesquisa aqui na descrição do vídeo. E outra coisa importante, eu lembrei que se você quiser uma explicação visual de tudo isso que eu falei até aqui, tem essa playlist que está aparecendo no canto superior da tua tela, que fala sobre esse mesmo assunto, porém foi de uma época que eu estava fazendo os vídeos no formato tradicional aqui do YouTube, ou seja, com imagem, não apenas com áudio. Salva aí para você assistir depois, pois quem sabe vai te ajudar a visualizar melhor todo esse processo que nós estamos aprendendo hoje. Bem, lembra da minha questão filosófica primordial? Eu quero saber o que as coisas são para, a partir disso, tentar entender
o que eu deveria fazer nesta existência. E o que nós pudemos concluir até aqui foi que as coisas não são feitas de partículas elementares. Por exemplo, se você pega um objeto na mão e pensa, do que é feito isso? O que isto é? A física poderia responder dizendo que a matéria é constituída por átomos que são constituídos por partes menores ainda, as partículas elementares. Como se as partículas elementares fossem os menores tijolinhos da existência. Mas, como nós acabamos de ver, as partículas elementares apenas parecem ser as menores partes do mundo. Elas são, na verdade, os pixels da experiência perceptiva, da imagem que se forma em nossas telas mentais. Porém, tal como numa tela de TV, a imagem não é gerada pelos pixels, mas por um processador mais fundamental. Portanto, as partículas elementares não são os tijolos da existência, mas apenas parecem que são. É importante notar que quando eu falo em coisas, eu me refiro a tudo aquilo que não é espaço vazio. Ou seja, isso vale não apenas para a matéria, mas para as forças fundamentais da natureza também. Pois todas elas têm sua respectiva menor quantidade de energia. Por exemplo, o quantum do campo eletromagnético é o fóton. O quantum da gravidade seriam os gravitons. O quantum da força nuclear forte são os gluons. Em outras palavras, os campos quânticos são campos de força e campos de matéria, mas que, em última análise, são campos de energia. Campos de energia que, quando uma porção se dobra sobre si mesma, transforma aquilo que nós chamamos espaço vazio em partícula. No entanto, de modo geral, seria mais apropriado a gente identificar os campos com o espaço vazio, pois o estado basal dos campos é o de energia muito próximas a zero, ou seja, o estado mais comum dos campos, 95%, é o de energia muito próxima a zero. E é por isso que esses 95% parecem vazio. Porque a maior parte do universo é constituída de energias muito próximas a zero, mas apenas próximas, não absolutamente nulas, não absolutamente sem energia. Essa é outra maneira de entender por que nós sabemos hoje em dia que o espaço vazio não é realmente vazio. Porque tem energia nele. Só que essa energia, uma vez que não é energia quantizada, não pode ser medida diretamente. Os físicos descobriram que ela existe devido à influência indireta que essa energia tem sobre o universo. Se você tiver interesse em saber mais, pesquisa aí, ou quem sabe, muito provavelmente você já ouviu falar, sobre o chamado efeito Casimir, que foi um modo de comprovar a existência das flutuações do vácuo quântico. Considerando a transfiguração em via de mão dupla da energia, você pode entender aquela famigerada questão da dualidade onda-partícula. A energia dos campos se movimenta em ondas quando não em estado de partículas, certo? Ou seja, o que nós chamamos de movimento ondulatório pertenceria ao espaço vazio, que por definição não pode ser observado. Quer dizer, seria por isso que nós só observamos as partículas. Assim, aqui você também poderia pensar sobre aquela outra questão do colapso da função de onda. Ou seja, colapso da função de onda é aquele justo momento onde a onda quântica se transforma em partícula, onde se diz que aquilo microscópico se torna macroscópico. E ninguém sabe, até o momento, embora haja muitas interpretações. A última vez que eu ouvi falar, parece que eram cerca de 50 interpretações possíveis. 50 interpretações que podem ser mesmo o caso, mas que, no entanto, se a gente levar o que a gente aprendeu aqui hoje, haveria uma maneira mais simples da gente tentar entender esse curioso fenômeno. Uma vez que se poderia assumir que seria a percepção que, digamos assim, traria as partículas à existência. Mas veja que esse trazer à realidade é apenas uma aparência ilusória, pois não é como se antes a energia não existisse, ela apenas residia em o que nós chamamos de estado ondulatório anterior à observação.
Eu sei que nós podemos também considerar a possibilidade, que pelo menos temos de dizer tem 50% de chance, de que o colapso da função de onda aconteça antes da nossa percepção, ou seja, nos próprios aparelhos de medição, ou em qualquer outro lugar. Só que, no entanto, a única certeza que nós podemos afirmar é que ele acontece na percepção. Quer dizer, pode ser que ele aconteça antes, e aí a gente só tem acesso no momento da percepção, ou pode ser que ele acontece só na percepção. Só que, de certa forma, essa questão parece irrespondível na medida que a gente nunca consegue olhar de fora da nossa percepção. Porém, nota que, para dizer que o colapso da função de onda acontece fora da percepção, a gente tem que assumir que fora da percepção, ou melhor dizendo, a gente tem que especular que fora da percepção, o mundo físico continua existindo. Em outras palavras, tudo o que nós sabemos sobre os fenômenos quânticos sempre faz parte do conteúdo da percepção. Mesmo que o cientista, digamos assim, observe o mundo quântico através de um instrumento de medição, ele está observando não mais que o output perceptível do instrumento de medição. Ou seja, a física é inteiramente sobre o que é percebido, diretamente ou indiretamente. Capítulo 4. Por que existe algo ao invés do nada? Alguns cosmólogos e astrônomos atuais têm dedicado certa atenção a essa face oculta da natureza. Um deles é o Lawrence Krauss, que na obra Um Universo que Veio do Nada, tenta explicar em que sentido nós poderíamos entender que sim, o universo teria surgido do nada, mas que devemos redefinir o que entendemos por nada, uma vez que agora nós sabemos que o espaço vazio não é realmente vazio. O espaço vazio tem energia, mas essa energia reside em níveis inferiores à escala de Planck, ou seja, em dimensões menores do que se pode considerar uma dimensão. Em outras palavras, menor do que a escala de Planck é tudo aquilo que não tem tamanho nenhum. Portanto, vazio é tudo aquilo inferior à escala de Planck na medida em que é menor do que algo que conseguimos considerar ter algum tamanho. Tendo isso em mente, pensa no estado anterior ao Big Bang. Esse estado é comumente atribuído a uma condição onde não havia temporalidade. E por isso é inapropriado perguntar o que havia antes. Não havia antes porque não havia tempo. Tá, mas por que não havia tempo? Resposta: porque não havia espaço. Afinal, veja só, para que algo possa mudar e algum tempo possa passar, é necessário algum espaço. O tempo é justamente mudança. E sem espaço, não há possibilidade de alguma mudança. E por isso, o tempo não passa. Nessa short, eu explico em apenas 2 minutos o que tinha antes do Big Bang. Ou seja, o que tinha antes do antes. Esse reino subplanckiano atribuído ao estado anterior ao Big Bang é a mesma condição atribuída hoje em dia ao espaço vazio. De tal maneira, olha que bacana. Por um lado, você pode entender que o Big Bang surgiu do nada. E por outro, você pode entender que esse nada é essa entidade enigmática logo à frente dos seus olhos agora mesmo. Em uma palavra, o que no estado atual do universo é espaço vazio, antes teria sido o próprio nada. Nota também que o espaço vazio só pode ser chamado de espaço vazio uma vez que existem coisas que preenchem esse espaço em outras regiões dele. E esse preenchimento, que são as coisas, servem de contraste ao espaço não preenchido, ao vazio. Quer dizer, se só houvesse vazio, seria como se não houvesse nada, ainda que esse nada não fosse nada além do que espaço vazio. O que você deve se perguntar agora é o seguinte: tá, mas como esse espaço vazio, que era apenas vazio, se transformou em alguma coisa pela primeira vez? Segundo explica o cosmólogo Krauss, isso se deve ao princípio de incerteza do Heisenberg,
que é uma consequência crucial da mecânica quântica, a qual nos diz que é impossível definir as características observáveis de qualquer sistema em um único estado. E como dizia o próprio Heisenberg, o princípio da incerteza não se restringe apenas ao âmbito teórico da física, mas é uma característica inalienável do próprio universo. Do próprio universo, tal como ele a nós se manifesta. Considerando isso, se nós aplicarmos o princípio da incerteza ao espaço vazio, você entende por que ele não pode ser apenas vazio. Pois nós definiríamos as suas características em um único estado, violando, portanto, o princípio da incerteza. Isso implica que, ainda hoje em dia, se nós conseguirmos medir bem de perto uma região de espaço vazio, obteremos partículas entrando e saindo da existência, representando as flutuações quânticas do próprio vácuo. Em outras palavras, antes do advento da mecânica quântica, se concebia a possibilidade de um vácuo absoluto, no qual nada existiria. E assim nós pensaríamos o vazio como uma região totalmente desprovida de qualquer atividade, onde a quantidade de energia teria de ser nula. No entanto, se a gente colocar essa noção clássica de espaço vazio à luz do princípio da incerteza, nós entramos em conflito com o modelo de Heisenberg. Ao conhecermos simultaneamente o valor do campo, que seria zero, e sua taxa de variação, que teria que ser zero também, pois o vazio era considerado como vazio em absoluto. Mas o caso é que, de acordo com esse princípio, se um campo apresenta energia zero em dado momento, a gente não pode saber qual é a taxa de variação dele. Ou seja, essa taxa não pode ser zero também. Ela tem que ser aleatória, algo diferente de zero. E isso implica numa agitação do valor do campo, impedindo a possibilidade de um vazio absoluto. Então veja que o princípio da incerteza de Heisenberg não diz respeito mesmo apenas ao âmbito teórico da física, mas parece ser uma implicação arraigada ao próprio modo com que nós podemos conhecer o mundo. Enfim, como diz o cosmólogo Krauss, abro aspas, diz ele, desse modo, descobrimos que vivemos em um universo no qual o espaço vazio, que antes poderia ter sido o nada, tem uma nova dinâmica que domina a evolução atual do cosmos. Descobrimos que todos os sinais sugerem um universo que poderia ter surgido e plausivelmente surgiu de um nada mais profundo. Fecho aspas. Ou seja, essas flutuações do vácuo quântico seriam precisamente aquilo que essencialmente era o nada, próximo ao início dos tempos. Essa constante agitação imposta ao vácuo quântico pelo princípio da incerteza implica que o espaço vazio, apesar de parecer tranquilo aos nossos olhos, é, em verdade, a mais pura instabilidade. Na verdade, pelo contrário, são as coisas físicas que buscam alguma estabilidade energética. Sabe aquela lógica de completar a regra do octeto na camada de valência? O que proporciona com que os átomos de uma molécula se tornem estáveis? O ponto aqui é que, contrariando a nossa intuição, o espaço vazio é o próprio caos, e são as coisas que poderiam ser associadas a alguma paz. Portanto, olha que bacana. A resposta àquela antiga questão formulada pelo filósofo Leibniz de por que existe algo ao invés de nada é hoje respondida pela física se dizendo algo existe ao invés do nada porque o nada é instável. Em outras palavras, a instabilidade do nada, que podemos entender como um vácuo quântico primordial, resultaria das constantes flutuações energéticas em nível não quantizado, uma turbulência intrínseca ao mundo micro. E como diz o Krauss, abro aspas, essas flutuações quânticas implicam algo essencial sobre este assunto. O nada é instável. Em decorrência, o nada sempre produz algo. Assim,
Tal como a origem das espécies de Darwin foi o golpe mortal da biologia contra o sobrenatural, poderíamos considerar essa teoria cosmológica um equivalente para a física. Tal como Darwin, embora não sem relutância, eliminou a necessidade da intervenção divina na evolução, nossa compreensão atual do universo faz com que seja mais plausível a explicação de que algo possa ter surgido do nada, sem a necessidade de qualquer orientação transcendente. Capítulo 5. Por que não é possível conhecer tudo? Conforme eu disse antes, uma maneira melhor de entender o que é o espaço vazio é assumi-lo como a face oculta da natureza, ou seja, onde a natureza esconde os seus mistérios. E o motivo disso é muito simples. Pois podemos entender que tudo aquilo que nós não conhecemos sobre o mundo reside no espaço vazio. Pois, se não no espaço vazio, onde então? Quer dizer, do contrário, a gente teria que estipular uma face fora do universo. Então, uma vez que nós sabemos que tudo aquilo que existe no universo, a gente pode entender que o espaço vazio é o limite do nosso conhecimento empírico. É o limite do que nós conhecemos no mundo externo. Em uma palavra, o espaço vazio representa a fronteira da nossa cognição. Conforme eu também já mencionei, uma boa maneira de entender o que algo é entender tudo o que aquilo não é. Assim, outra forma de buscar entender o espaço vazio seria entendendo-o como o contrário daquilo que é possível conhecer. O espaço vazio como o contrário do conhecimento. Portanto, tudo aquilo que não é conhecimento é espaço vazio. Vamos investigar um pouquinho melhor isso. Primeiramente, refletimos sobre o que é conhecimento. Como você sabe, a fonte de todos os nossos conhecimentos é aquilo que a gente percebe. E nota que aqui eu não estou me referindo apenas ao conhecimento abstrato, pois o conhecimento abstrato, que é o conhecimento do pensamento, é apenas um reflexo daquilo antes percebido. Não por nada nós chamamos o pensamento de reflexão. Em outras palavras, o conhecimento dos livros e do pensamento tem como fonte a experiência percebida, mesmo que você imagine uma coisa que não existe. Essa coisa, de alguma maneira, foi inspirada em alguma percepção anterior. Portanto, a fonte dos seus conhecimentos são os seus órgãos da percepção. E o conhecimento abstrato é sempre um conhecimento de segunda mão, um reflexo, ou como diria Schopenhauer, uma representação da representação. O que importa aqui pra gente é que, de maneira mais específica, conhecimento é tudo aquilo que nos transmite alguma informação. Afinal, é a soma de informações que tem como resultado o que nós chamamos de conhecimento. Aqui nós poderíamos fazer aquele joguinho entre os conceitos de informação, conhecimento e sabedoria. Informação é aquilo captado pelos órgãos sensoriais. Conhecimento é a sua experiência significativa sobre a informação. Pois veja, um instrumento artificial que capta informações, como uma câmera capta informações, mas ela não tem uma experiência significativa sobre essa informação em termos de conhecimento tal como nós temos. Então é por isso que nós podemos diferenciar informação de conhecimento. Agora, sabedoria seria o que você faz com o conhecimento, ok? Então, são 3 níveis, digamos assim. A informação, cujo acúmulo gera conhecimento, cujo uso se traduz em sabedoria. Mas agora, vamos focar no conceito de informação. Porque quando você observa o mundo, você capta uma informação, você conhece alguma coisa, na medida em que aquilo se destaca na sua percepção. Uma informação é uma espécie de destaque, ou melhor, um mínimo de informação requer um mínimo de destaque. Em uma palavra, a noção de informação pode ser definida como um mínimo discernível. Por exemplo, se você olha para uma folha em branco, não há nenhuma informação ali, pois não há nenhuma diferença. Não há nenhum mínimo discernível. Quer dizer, a informação requer contraste. Então nota que interessante, o espaço vazio proporciona o contraste necessário para que o conhecimento possa existir.
É como se o espaço vazio fosse o pano de fundo, o background que possibilita a informação, ou se preferir, metaforicamente, a tela em branco onde o mundo é desenhado. Eu vou explicar melhor. Lembra que a gente definiu que podemos entender o universo dividido em apenas duas entidades principais: as coisas e o espaço vazio. E como você já entendeu, ambos são fundamentalmente energia que só se distingue na medida em que algumas quantidades energéticas são passíveis de percepção e outras não. Isso significa que, em essência, o mundo é não mais que energia. Agora, caso a nossa percepção fosse capaz de captar todo o continuum de energia, então nós, ironicamente, não seríamos capazes de captar nada, de conhecer nada, pois não haveria um mínimo discernível. Seria como olhar para a folha, não em branco, mas para a folha toda preenchida, porém de uma forma homogênea. Imagina uma folha onde ela está inteiramente pintada de preto. Você também não obtém informação nenhuma ali. Bom, mas você poderia se perguntar, será que se a gente conseguisse perceber o todo, ou seja, se nós conseguíssemos perceber as regiões de espaço vazio como regiões preenchidas, será que isso implicaria em algo semelhante a uma folha toda pintada de preto de forma homogênea? Será que a gente não conseguiria captar distinções? É que veja só, para que possa haver distinção, é necessário alguma profundidade. E a profundidade, quem proporciona, é justamente o espaço vazio. Em outras palavras, para que uma figura possa se formar, é necessário uma sensação de dentro e de fora, que só o vazio pode proporcionar. Isso vale mesmo num plano 2D. Outra coisa que você poderia pensar, bom, mas mesmo que nada tenha uma forma definida que possa ser captada, que possa ser percebida, será que mesmo assim as coisas não teriam cores diferentes? Ou seja, será que não seria uma folha homogênea, porém composta por tonalidades diferentes que seriam então discerníveis? E mais uma vez a resposta é não, porque o que são as cores? As cores são um reflexo do modo como a luz penetra e reflete das coisas. Só que essa reflexão depende da porosidade de um material. Se esses materiais são completamente preenchidos, é como se não houvesse luz nenhuma sendo refletida de volta, o que implica nessa ideia de uma folha pintada homogeneamente de preto. Em outras palavras, para que algo possa ser conhecido, faz-se necessário impossibilitar uma apreensão da totalidade. Pois, conforme eu acabei de argumentar, uma vez que fosse possível perceber o todo, isso implicaria em uma homogeneidade na qual nada se destacaria de nada, onde, como eu disse, nenhuma figura emergiria, nenhuma característica seria apreensível, porque não haveria um fora, não haveria sensação de profundidade a partir da qual algo pudesse adquirir alguma forma. Assim, a totalidade, enquanto totalidade plenamente apreendida, seria, ironicamente, o próprio aniquilamento da percepção. É precisamente essa impossibilidade, essa fissura entre o que aparece e aquilo que escapa à percepção, que torna o perceber possível. Portanto, a noção de um conhecimento da totalidade é uma contradição por princípio. O conhecimento só pode existir uma vez que é incompleto. Eu vou repetir. Só pode haver conhecimento na medida da sua incompletude. Conhecimento e ignorância se autopressupõem de uma maneira interdependente. Assim, para que a natureza possa ser conhecida, faz-se necessário uma face oculta. E olha, eu acho que a gente poderia parar por aqui e ir embora satisfeito, não é mesmo? Mas vamos continuar. Sabe por quê? Porque a cada degrau que a gente sobe, a gente consegue enxergar mais longe. Então, vamos explorar esse novo horizonte. Capítulo 6. Energia escura. Nós poderíamos conjecturar
que se em algum momento da evolução da vida biológica surgiu algum tipo de ser cuja percepção era capaz de captar a totalidade, bom, então talvez esse ser tenha sucumbido rapidamente, uma vez que era inapto a qualquer tipo de conhecimento. E isso também nos permite conjecturar uma razão possível de captarmos tão pouco diante a energia total do universo, aqueles míseros 5%. Pois, quem sabe, ao longo de centenas de milhares de anos de evolução, nós, hoje, somos os descendentes de uma mutação genética cuja percepção limitada era capaz de interagir justamente e apenas com as oscilações energéticas que são, de alguma maneira, úteis à sobrevivência. Especulações à parte, é certo que o espaço vazio é a face oculta da natureza, que tudo aquilo que nós não sabemos sobre o universo deve estar no espaço vazio. E a ironia, como nós vimos, é que aquilo que nós não sabemos sobre a natureza é necessário para que possamos pelo menos alguma coisa saber. No penúltimo vídeo, 2 vídeos atrás desse, eu falei sobre a teoria da incompletude, ou seja, em que medida poderíamos entender que o propósito do universo seria ele conhecer a si próprio. Se você não viu, fica de recomendação, pois se você já viu, certamente o episódio de hoje te permite uma compreensão mais profunda. De modo geral, a conclusão é essa: se a natureza precisa conhecer a si mesma, ela tem que se apresentar de maneira incompleta ao observador. E o que é a natureza? Bem, a natureza é tudo o que existe. E como o que existe, existe. Mais uma vez, encontramos essa resposta no espaço vazio. Como você sabe, desses 95% de espaço vazio universal, cerca de 70% é atribuído à chamada energia escura. Esse nome, energia escura, se deve a ela não interagir com a luz. Como eu disse antes, ao que parece, a energia quantizada só interage com energia quantizada. As coisas só interagem com outras coisas. Os fótons são uma coisa. Por isso, você já entendeu. Mas, então, como nós sabemos da existência da energia escura, que seria, portanto, energia não quantizada, é por causa da influência indireta que essa força tem em todo o universo. Pois veja, a função dessa força, e você já deve ter ouvido falar, é a própria expansão do espaço universal. A energia escura é a energia que faz o universo crescer. A energia escura é a força de expansão que, desde o Big Bang, tirou tudo daquele ponto infinitamente denso a esse abismal cosmos de proporções aparentemente infinitas. Pelo que os físicos explicam, o que acontece é o seguinte: essa transfiguração em via de mão dupla da energia dos campos, esse pulular energético inerente ao espaço vazio, que faz com que a energia não quantizada se transforme em energia quantizada e vice-versa, gera faixas de densidade cujo resultado é a própria expansão universal. Um universo que se expande para si mesmo devido à própria atividade. Então veja, a energia escura seria, em algum sentido, o próprio espaço vazio, uma vez que ambos parecem residir em energias não quantizadas. E de tal maneira, uma vez que o espaço vazio é o próprio espaço do universo, seria a energia desse próprio espaço que faz esse espaço expandir. Em outras palavras, o espaço é um agente de si mesmo. A energia dele é o que o constitui. E assim fica mais fácil da gente entender, pois nós não precisamos de um agente externo. Em uma palavra, o espaço do universo expande porque ele é essa própria força de expansão. Então nota que as mesmas oscilações em nível subplanckiano que são atribuídas ao estado anterior ao Big Bang podem ser identificadas com a energia escura que faz o espaço expandir, pois talvez se tratem justamente e apenas da mesma entidade, em última análise. Assim, o que antes do Big Bang era o nada, agora é espaço vazio. O que antes do Big Bang causou o Big Bang, agora faz o espaço expandir. Capítulo 7.
o idealismo fisiológico de Schopenhauer. Aqui, nós podemos avançar um pouco mais na nossa investigação do espaço vazio, indo em direção à teoria do conhecimento do Schopenhauer, a qual é conhecida como uma metafísica idealista, porém um idealismo fisiológico. Portanto, é uma metafísica imanente, ou seja, que não precisa sair do mundo para tentar compreendê-lo. Pelo contrário, por exemplo, a metafísica do Kant também é idealista. Porém, não é uma metafísica imanente, pois a coisa em si kantiana, conforme o próprio Kant explica, estaria totalmente fora da experiência. Outro exemplo é a metafísica das ideias de Platão, que estipula esse mundo das ideias como transcendente ao mundo. Nesse caso, nós temos uma metafísica transcendente. Ou ainda, um exemplo mais comum, o cristianismo é um exemplo de metafísica transcendente, pois ele estipula a ideia de um Deus que seria uma espécie de um fantasma que existe fora do universo. Segundo Schopenhauer, o problema dessas metafísicas é que elas recorrem a dimensões que nós não temos como saber se existem ou não. Ou seja, elas recorrem a dimensões que nós não temos como saber se existe para tentar explicar aquilo que nós sabemos que existe. Portanto, é muito mais sóbrio explicar o mundo a partir do interior deste próprio mundo. É claro que, certamente, o mundo em si mesmo não é a imagem que nós vemos, uma vez que a imagem que nós vemos é fruto de processos cerebrais. Mas, por outro lado, veja que isso não implica que o mundo em si mesmo esteja para além da imagem que nós vemos. Em outras palavras, o mundo que nós vemos talvez seja apenas, sim, a aparência extrínseca do que ele é essencialmente. Mas essa essência não precisa existir fora do mundo. Ela muito provavelmente pertence a essas próprias coisas das quais nós percebemos apenas a aparência. Afinal, se pergunta aí, se a essência das aparências não estivesse nelas mesmas, onde então ela estaria? E se, digamos, estivesse em outro lugar? Como seria possível a conexão entre esses dois reinos clivados? Entre esses dois reinos, o universo e aquilo que existe fora do universo, a experiência e aquilo que existe fora da experiência. Enfim, de tal maneira, nota como é mais plausível que tudo aquilo que precisamos descobrir sobre o mundo deva estar presente na nossa experiência, embora a nossa experiência seja só a aparência extrínseca dessa essência que nós tanto procuramos. Assim, uma vez que nós percebemos apenas essa casca da realidade, temos de encontrar outros modos de encontrar a sua essência. Vejamos melhor isso. Conforme você vai vivendo pelo mundo, seus órgãos dos sentidos vão captando os dados físicos do seu entorno. Depois de captados, esses dados estimulam processos cerebrais que geram a imagem mental que você chama de mundo externo. Como diria Schopenhauer, esses dados são objetificados por seu cérebro. E essa objetificação cerebral da energia é o que gera a nossa representação do mundo, que seria, portanto, apenas uma aparência cerebralmente fabricada. Mas, por outro lado, aquilo que não é captado pelos órgãos sensoriais não pode ser objetificado, pois não pode ser processado pelo cérebro. Assim, o espaço vazio é uma espécie de representação, uma percepção em via negativa. Quer dizer, é como se a nossa cognição, a fim de fornecer uma imagem totalizante de mundo, preenchesse tudo aquilo que ela não consegue captar com a imagem invisível do espaço vazio. Portanto, uma maneira de nós definirmos o que é o espaço vazio é o considerando uma representação não objetificada. Vou repetir, uma representação não objetificada. Pois embora nós não possamos conhecer o vazio, na medida em que ele não é objetificado, ele faz parte da experiência. E por isso, uma representação não objetificada. Uma presença em modo de ausência. Algo que é não sendo. A intenção dessas definições bonitas não é ser poético, embora elas possam até soar poeticamente. Mas tem mais a ver, e é muito interessante notar isso, com o fato de que o próprio espaço vazio
se manifeste neste tom de ambiguidade misteriosa para nós. Em outras palavras, se nós quisermos definir conceitualmente o espaço vazio, nós vamos precisar explorar a linguagem verbal. Então, o que significa dizer que algo é não sendo? Como você sabe, o verbo ser significa existir. E o que nós dizemos existir, a princípio, é apenas aquilo que os nossos cérebros são capazes de representar objetificadamente. É apenas aquilo que nós somos capazes de conhecer. O Schopenhauer sugere que a gente entenda os termos existência e percepção como termos intercambiáveis, já que é como se apenas aquilo percebido passasse a existir. Mas como o vazio é composto justamente pelas quantidades de energia que não são percebidas e que, assim, não são objetificadas pelo cérebro, é como se o espaço vazio não fosse nada. Parece que ele não existe. Agora, por outro lado, como ele é onipresente em nossa experiência do mundo externo, é certo que ele existe. É daí, portanto, que nós podemos dizer: o espaço vazio é algo que é não sendo. Uma presença em modo de ausência. Ou seja, algo que pode ser experimentado apenas em via negativa. Capítulo 8. Atrás do véu de Maia. O fato é que, quando nós olhamos para o mundo, não obtemos nele todas as respostas. O físico não basta para explicar o físico. Bem, mas agora você sabe por quê. Você sabe por que nós temos que recorrer à metafísica. E dessa vez, de uma maneira literal. Porque, muito provavelmente, tudo aquilo que nós não sabemos se esconde atrás do véu do espaço vazio. Ou, como diriam os hindus, atrás do véu de Maia. Por exemplo, se você abre um corpo procurando pelos sentimentos ou pela consciência do indivíduo, você nunca acha nenhum sentimento e nenhuma consciência. Você não acha onde estão os pensamentos, as emoções, as imaginações e muito menos onde estaria a consciência. Se você abrir um corpo, tudo o que você vai encontrar são no máximo processos fisiológicos correlatos às qualidades subjetivas experimentadas. Ou seja, nós só conseguimos enxergar as quantidades, que são físicas, mas não as qualidades, que parecem ser metafísicas. E talvez seja justamente essa a charada da natureza para conosco. Nós não conseguimos enxergar as qualidades. Porém, como você já entendeu, o fato de algo ser invisível à nossa percepção não significa que aquilo não esteja ali. Ou seja, quem sabe os sentimentos, a consciência, o eu, isto é, todas essas qualidades subjetivas que não podem ser conhecidas externamente, mas apenas experimentadas em primeira pessoa, talvez não possam ser conhecidas na justa medida que residem em quantidades de energia não quantizada. Este parece ser mais um dos ardilosos truques da natureza para conosco. Primeiro, ela nos impõe a conhecê-la. Depois, reserva justamente naquilo que não pode ser conhecido, mas que concomitantemente é aquilo de mais comum na experiência, um dos seus maiores mistérios. Aqui vale lembrar o que já dizia Heráclito, que a natureza ama se esconder. Mas também vale lembrar o que já dizia Sherlock Holmes, que melhor se esconde aquilo à vista de todos. Bem, talvez foi por isso que Schopenhauer disse que o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê. Ironicamente, o espaço vazio. Capítulo 9. A identidade entre vazio e sentimentos. Olha, se você ficou aqui comigo até agora, então certamente vale a pena você rever esse vídeo em outro momento. Na minha experiência como aluno da filosofia, é sempre quando a gente revisita um conteúdo que os insights mais duradouros acontecem. E uma outra coisa, ajuda bastante se você puder, por gentileza, gastar um pouquinho da energia dos seus dedos e clicar em se inscrever, curtir, comentar, enfim, todas essas coisas que fazem o YouTube entender que esse conteúdo pode ser relevante para outras pessoas também. E por isso, eu te agradeço. Dito isso, prossigamos. Conforme nós definimos anteriormente, o mundo percebido a nós se apresenta em duas entidades como uma verdade a priori, aquilo que aparece e aquilo que não.
Porém, nós vimos que cada um destes só existe devido ao seu necessário contraste. Ou melhor, é o contraste o agente da percepção. No entanto, o mundo não é apenas percepção, mas também sentimento. Como disse o Schopenhauer, o mundo não é apenas representação, mas também vontade. O mundo é vontade e representação, respectivamente, a energia essencial motor do mundo e a energia objetificada pelo nosso cérebro. Enquanto de fora do corpo você obtém percepções, do interior você obtém sentimentos. Esse interior sentido da experiência subjetiva, no entanto, não aparece. É algo que pode ser experimentado, mas não conhecido. Quer dizer, não obstante seja aquilo de mais familiar e imediato para nós, a subjetividade é uma experiência incognoscível. Então olha que bacana. Aqui nós encontramos a identidade dos sentimentos com o vazio da percepção. Aquilo que no interior do seu corpo é sentimento, no exterior é espaço vazio. Ambos são presenças em modo de ausência. Ambos se manifestam sem aparecer. Ademais, enquanto os sentimentos são aquilo de mais familiar na experiência subjetiva, o espaço vazio é aquilo de mais comum na experiência objetiva. É por isso que, embora ambos não possam ser explicados, são aquilo de mais bem compreendido, pois são aquilo de mais íntimo em nossa experiência. Afinal, nós vivemos imersos no vazio e preenchidos por sentimentos. E devido à identidade entre ambos, nós poderíamos também dizer: vivemos imersos em sentimentos e preenchidos por vazios. Então, agora, mantendo isso em mente, tenta prestar, mais uma vez, atenção no espaço vazio logo à sua frente e o entenda como se fosse a subjetividade do lado de fora. A subjetividade vista por fora. Por outro lado, mira agora a sua atenção na sua subjetividade interior, nos seus sentimentos. E entenda que o que você está sentindo seria o vazio pelo lado de dentro. Afinal, o que você sente é a energia. Com a sutileza de entender que, sob essa hipótese, o que você sente é a energia não quantizada, pois a quantizada é o seu corpo. E isso nos leva à pedra angular da metafísica schopenhaueriana, onde o filósofo alemão diz o seguinte, que o corpo é o único lugar do mundo que nós o conhecemos pelos dois lados, por fora e por dentro, respectivamente, a sua aparência extrínseca e a sua essência intrínseca. E foi isso que levou Schopenhauer a concluir que, em nossa vontade corporal, nós compreendemos a essência do mundo, a essência da energia. Já o meu acréscimo na minha pesquisa foi explicar que aquilo que no interior do corpo é vontade, no exterior seria espaço vazio. Capítulo 10. O vazio é aquilo que sonha, a matéria, aquilo sonhado. Indaguemos o seguinte: se a vontade schopenhaueriana é um impulso cego e irracional que move o mundo, e a energia do vácuo, para a física, é uma atividade frenética e incognoscível, não seriam elas a mesma, porém apenas vistas de ângulos diferentes, um filosófico e outro científico? Se nós levarmos em consideração a hipótese de que a vontade é uma propriedade intrínseca ao universo, isto é, que ela existe não apenas nos corpos biológicos, será que nós não poderíamos entender que o espaço vazio é a própria vontade? Pois veja, você poderia muito bem perguntar: se o vazio reside em energias que escapam à percepção, como ele pode ser representado? Quer dizer, se ele não é uma representação do cérebro, do que então? Veja, Schopenhauer é um filósofo idealista. Então, ele defendeu que a representação não surge do cérebro. A função do cérebro seria apenas objetificar a energia numa aparência cognoscível. Em analogia, é como o desktop do seu computador. Os ícones que aparecem no seu Windows Explorer
não correspondem à verdadeira realidade do processamento interior do PC. Tal como os ícones que aparecem na tela te permitem navegar de uma maneira mais útil, econômica e compreensível, a função do cérebro seria análoga. E isso deve ter acontecido porque ter uma representação cerebral do mundo deve ter sido muito útil em nosso passado evolutivo. Para além disso, a sutileza aqui está em entender que, por um lado, a função do cérebro seria apenas essa, objetificar a realidade de uma maneira compreensível. Mas que, por outro lado, não é o cérebro o gerador da experiência. A experiência seria gerada pela consciência. E a consciência seria uma capacidade intrínseca ao mundo anterior aos cérebros. Ou melhor dizendo, nessa hipótese, a consciência seria o próprio universo. Pois veja, o que o Schopenhauer chamou de vontade pode ser identificado com o que a física chama de energia, certo? E o que eu estou sugerindo é explorarmos a possibilidade de que essa atividade essencial do mundo teria uma característica intrínseca, a capacidade de gerar experiência, vulgo a consciência. Ou seja, a consciência seria inerente à energia, e não um produto posterior da matéria em um cosmo tardio. E até onde sabemos, há pelo menos, se poderia dizer, 50% de chances de que a consciência seja mesmo anterior à matéria. E não um simples acidente, mas a própria substância do mundo. E também entenda aqui consciência não como algo que sabe o que está fazendo, não como algo autoconsciente, mas tão somente como a capacidade, e simplesmente essa, a capacidade de gerar experiência. A capacidade de gerar experiência e nada mais. Essa experiência é o próprio universo. Pois o que mais seria? Portanto, entenda que é como se o mundo representado fosse um sonho do próprio universo. Isso no sentido que o universo seria uma expressão da consciência universal, dessa capacidade geral de gerar experiência. Experiência essa que seria não mais que o mundo físico, que embora, por outro lado, é preenchido por sua face oculta, preenchido entre aspas, na medida que é preenchido pelo espaço vazio. Volto a dizer, se tratando dessa face oculta da natureza, se tratando em tentar defini-la conceitualmente, nós sempre vamos cair nessas ambiguidades da linguagem. Se não me engano, passou-me pela mente, o Plotino dizia o seguinte, que a matéria é uma mentira verdadeira. Eu acho, pelo que eu conheço do Plotino, um discípulo do Platão, que ele estava querendo dizer mais ou menos a mesma coisa que a gente viu aqui hoje. E nessa altura a gente consegue responder àquela pergunta que foi feita antes. Se o espaço vazio não pode ser percebido, então como ele pode ser representado? É porque ele seria, mais propriamente, uma representação não objetivada da própria consciência universal. Dito isso, entenda o seguinte. Aquilo objetivado são as coisas físicas, ou seja, aquilo sonhado. E o vazio, sendo a consciência, seria propriamente aquilo que sonha. Portanto, você poderia entender que é como se o espaço vazio estivesse sonhando as coisas físicas. Olha que bonito. É como se o metafísico sonhasse o físico. O espaço vazio é aquilo que sonha e as coisas físicas são aquilo sonhado. Portanto, e finalizando, é como se nós existíssemos no interior onírico da consciência universal. Considerações finais. Como nós vimos nesse episódio, aquilo que pode ser conhecido e assim explicado é sempre uma coisa, algo físico, algo que aparece. É a aparência o agente da explicação. Por outro lado, vazio e sentimentos não podem ser explicados, pois eles não se manifestam fisicamente, ou seja, eles não aparecem. Dito isso, note o seguinte, uma vez que algo pode ser conhecido, no entanto, já existe ali apenas a sua aparência. E dessa forma, vazios e sentimentos são o nosso contato mais próximo com a face em si do mundo, ou seja, na justa medida das suas onipresenças incognoscíveis. Ambos, sentimentos e espaço vazio, constituem o limite para o conhecer possível. Traçam literalmente a fronteira entre físico e metafísico. Como nós vimos,
O mundo é constituído apenas por duas entidades, que se reduzem à energia em atividade. Mas embora nós não consigamos explicar o que é essa energia, nós podemos compreendê-la da maneira mais familiar, através da nossa vontade corporal, tal como nos explicou Schopenhauer. Em outras palavras, aquilo que em mim é vontade, fora de mim eu chamo de energia, a qual, embora você não possa explicá-la, é ao mesmo tempo aquilo de mais compreendido, pois é aquilo mais íntimo na sua experiência. O que eu fiz no meu mestrado, ao colocar a metafísica de Schopenhauer à luz do vazio da teoria quântica de campos, foi ampliar essa compreensão subjetiva da vontade para o lado externo do mundo, através do espaço vazio. Pois, enquanto os sentimentos são aquilo de mais familiar na experiência subjetiva, o espaço vazio é aquilo de mais comum na experiência objetiva. E com isso, nós podemos agora desvendar o enigma do mundo, tanto a partir do seu interior, a partir da experiência direta e imediata que temos da energia em nossos corpos, quanto do exterior, a partir da imagem metafísica do espaço vazio. A energia não quantizada que, antes do Big Bang, era o próprio nada. Enfim, se algo faltou dizer neste episódio é o seguinte: lembra que a questão filosófica que nos guiou até aqui seria a de tentar entender o que as coisas são, para depois a gente descobrir o que nós deveríamos fazer neste mundo. É isso o que a gente vai explorar no próximo episódio. Te vejo lá.